Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos aqui nesta manhã, 22 de janeiro, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 4, o Ministério Avivado de Jesus. Quero saudar a todos os irmãos, os nossos visitantes também, com boas-vindas. Que Deus possa te abençoar nesta manhã. Pega a sua Bíblia, pega a sua revista, para juntos estarmos aprendendo da palavra de Deus, deste tema maravilhoso. E eu quero, desde já, apresentar aqui nosso ilustre visitante nessa lição, evangelista Fábio Ferreira, este homem de Deus que está aqui conosco, para, juntamente conosco, estar falando sobre esse tema maravilhoso, né, evangelista? A paz do Senhor, pastor Edmilson, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos que estão nos assistindo aí através da YouTube, né, Marcas do Evangelho, nosso canal, esse canal abençoado, que tem abençoado muitas vidas. Eu quero dizer que é um prazer muito bom, muito grandioso estar aqui, né, agradecer pelo convite. E vamos lá, vamos de lição, que é o que interessa nesta manhã, né? Vamos de Bíblia. Glória a Deus. Mas antes, né, dê aquele like, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e que Deus possa abençoar grandemente você nessa manhã. E vamos iniciar com oração, né? Para que o Senhor Deus venha nos abençoar poderosamente nesta manhã. Senhor Deus, te agradecemos, meu Pai, glorificamos o Teu nome, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado para estarmos aqui, aprendendo, Senhor, desta lição maravilhosa. Venha falar em nossos corações, abençoe cada um que está nesta manhã assistindo este ensino maravilhoso, e que todos venham, Senhor, ser cheios do Teu Espírito, e que venham ter sede pelo avivamento, ter sede pela unção do Teu Espírito Santo. Vem estar conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos então ao nosso quadro Família Firmado na Palavra. Vamos ouvir a família aí lendo o textuário, a lição bíblica em classe, a leitura bíblica em classe. Vamos estar neste momento ouvindo-os. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É uma satisfação muito grande estarmos aqui nesta manhã, participando do quadro Família Firmada na Palavra. Nós estamos nesta manhã aprendendo a lição número 4. Eu sou o diácono Hermes. Eu sou a irmã Claudiane. Sou a irmã Ana Clara. E nós vamos nessa manhã participar da leitura do texto áureo, da verdade prática e da leitura bíblica em classe. Texto áureo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4:14. A verdade prática diz assim: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao 22, e diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, aleluia, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José?
Amém? A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Família abençoada, firmada na palavra, trouxe aí esta leitura bíblica em classe aí, baseado em Lucas capítulo 4, né? Versículo 14 a 22. Glórias a Deus. Nós temos então, o evangelista, nesta lição, alguns objetivos. E os objetivos principais é mostrar aí, apresentar Jesus e a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, e também o ministério de oração. Jesus ele enfatizou muito a questão da oração, né? E por fim, o poder do Espírito Santo na vida de Jesus, a unção na vida de Cristo e também na nossa vida, né? Que nós devemos estar, né? Em qualquer ministério que você estiver atuando na igreja, você precisa da unção do Espírito Santo. A lição, evangelista, o tema principal dessa lição é aviva a tua obra. É uma oração, né? Oração do profeta Abacuque. Exatamente. Ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Aviva, Senhor, a tua obra e a torna conhecida. Quem aviva a obra é Deus. É Deus. Quem traz o avivamento É Deus. não é o homem. Não, não é não. O homem, ele não aviva nada, porque o homem em si mesmo estava até morto, né? Exatamente. Né? Não tem condição nenhuma de Não, estar de avivando avivar, nada. Né? Existem muitos métodos hoje, em muitas igrejas, que tentam trazer uma espécie de pseudo-avivamento, né? Com alguns métodos de administração de empresas, tentando configurar esses métodos a uma administração eclesiástica. É claro que não é totalmente errado, mas se não tiver a unção do Espírito, nada disso vale. E também, inclusive, os coaches gospel, né, que hoje querem substituir pastores, né, achando que a gente vê uma mensagem da pessoa no stories do Instagram, ou no TikTok, né, nas redes sociais, e pega aquela mensagem daquela pessoa e a gente não conhece a teologia dela, pessoas que nunca pastoreou ninguém, e muitas vezes deixamos de ouvir o nosso pastor, o nosso pastor que ouve as nossas angústias, né, que conhece nossos problemas, para ouvirmos os coaches que não sabemos nem quem é. E sobre a questão das igrejas, que hoje em dia não tem mais crescimento, estão inchando, porque usam estratégias sem a unção do Espírito Santo. Exatamente. Como um método evangelístico, existem muitas estratégias boas para evangelizar. Existem muitos mecanismos bons para o evangelismo, mas um mecanismo não funciona sem óleo. Exatamente. Fica tudo travado. Travado, né? Esses métodos atuais que estão sendo usados aí, como o método coaching, algumas metodologias aí que... Você é o centro! É um método perigoso. Acredite em você! É uma fórmula de hipnotismo que é até mais perigosa do que a teologia da prosperidade. Por quê? A teologia da prosperidade, pelo menos, coloca na dependência o Deus. Na verdade, a teologia da prosperidade viu o seguinte, que não engana mais ninguém. Então, mudou a estratégia. Exatamente. É que foi mudado a roupagem. Não engana mais ninguém, porque as pessoas davam, jogavam dinheiro na mão dos outros lá e não recebiam nada. Né? E até mesmo quando recebiam, mas as suas vidas estavam vazias, porque fizeram uma troca. Então, quer dizer, agora vão ensinar que você é o super-homem. Exatamente. Não precisa mais do Deus, né, para estar suplicando por ele. O que eles fazem você é o próprio Deus, você pode, você consegue. Há em você potencial que pode ser avivado, melhorado. Há um chavão muito interessante sobre isso, né? Hoje mudaram a mensagem de ajuda do alto para mensagem de autoajuda. Exatamente. Não é mais ajuda do alto, é autoajuda, né? Quer dizer, auto de si mesmo, né? Auto se ajudar. Né? Exatamente. Então, irmãos, nós estamos aí iniciando a nossa lição. Essa é uma introdução, né? O que é, então, avivamento? Né? Nós já estudamos esse tema, essa temática, no início, na primeira lição, né? Que fala do que é o avivamento. O avivamento é avivar, né? Tornar vida, trazer vida, né? Então, nós estaremos falando sobre esta questão. Avivamento é trazer vida. Mas como pode ter vida? A lição, o subtítulo do tema desta lição é o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder
de Deus. Aprendemos, então, nesta introdução, que o avivamento ele vem de Deus, vem do alto. Mas tem de haver um quebrantamento para que o poder de Deus venha sobre nós. Tem que haver um chamado às Escrituras, nós temos que nos declinar, debruçar sobre as Escrituras, para que através da mensagem de Deus, através de um quebrantamento, de um arrependimento, de um abandono do pecado, nós possamos nos aproximar de Deus e Deus assim derramar o seu Espírito sobre nós, não é verdade? Até mesmo porque é o seguinte, né? Aviva a tua obra, né? É baseado naquela oração de Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra. Mas antes dele falar, aviva, Senhor, a tua obra, ele fala, ouvi, Senhor, a tua palavra, a tua voz. E depois que eu ouvi, eu fiz o quê? Eu temi. Quebrantamento. Exatamente. Aí depois ele, e se você for olhar antes, no contexto, a palavra de Deus era a palavra de juízo. Né? Então ele fala, ouvi, Senhor, e temi. Houve o quebrantamento, né? A questão do homem é quebrantamento. Só há avivamento se tiver quebrantamento. Exatamente. A lição, na leitura bíblica em classe, nós vimos aí, Jesus, ele foi enviado pelo Espírito na Galileia, para a Galileia, né? E ali ele trouxe ali ele promoveu um verdadeiro avivamento e se espalhou por todo o mundo e chegou até nós, né? Porque o Espírito Santo era com ele. O Espírito Santo era com Jesus. E aí vamos no primeiro ponto falar sobre Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sempre esteve na vida de Jesus desde o seu nascimento. Aí nós vemos que no batismo também, nós vemos ali a presença do Espírito Santo, na tentação. Então vamos colocar que, percebemos aí que em cada momento da vida de Jesus, houve a necessidade do Espírito Santo. Até mesmo na sua concepção, o Espírito de Deus estava agindo ali para que fosse possível a conceição de Jesus, não é verdade? Então, em Lucas capítulo 1, versículo 35, diz assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Tem um escritor, C.S. Lewis, que numa frase dele, ele diz assim, o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Trindade, aquele que não teve começo e não terá fim, mas que num determinado momento saiu da eternidade e entrou no tempo e no espaço, e aí o maior milagre aconteceu, né? O maior milagre aconteceu, o maior milagre de todos os tempos aconteceu. A natureza divina do Filho Eterno foi unida miraculosamente com a natureza humana criada no ventre de Maria. E quem fez com que isso fosse possível foi o Espírito Santo. Né? É interessante aqui devemos entender sobre a Trindade. Né? Nós cremos em um só Deus subsistente de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E todos agem. Na criação, o Pai agiu, né? O Pai pensou, agiu, planejou, né? O Espírito Santo, o Filho, ele tira da mente do Pai e traz para o mundo palpável a palavra, no princípio era verbo, né? E Deus criou através da palavra. E o Espírito Santo dá a vida. Exatamente. Na redenção, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica a salvação na vida daqueles que se arrependem. E aqui, quando fala sobre o Espírito Santo na vida de Jesus, é interessante aqui, eu estava ouvindo aqui agora, quando foi lhe dado o livro do profeta Isaías. E ele começa a ler o livro do profeta Isaías, né, que foi na sinagoga em Nazaré, e foi no dia de sábado, né, e foi lhe dado o livro do profeta Isaías. E olha o que diz, Lucas capítulo 4, né, aqui capítulo 4, versículo 18, rapidinho. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, vai ser falado, né? Enviou-me a curar os contritos de coração, quebrantamento de coração, para ter avivamento, né? A proclamar a liberdade dos cativos, a restauração de vista aos cegos e por liberdade dos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, ponto final para Jesus aqui. Uhum. Mas lá em Isaías 61, não termina aqui não. Sabe, depois do ano aceitável do Senhor, Isaías continua falando, sabe o quê? E o dia da vingança do nosso Deus. Sim.
Mas Jesus não falou isso aí. Porque naquele momento era o evangelho, não era o dia da vingança, era o dia da graça. É verdade. Né? Interessante, né? Então, irmãos, nós estamos falando sobre esse primeiro ponto, da presença de Jesus, ou da presença do Espírito Santo, desculpe, já no nascimento de Jesus. Já no nascimento de Jesus, para que tornasse possível a conceição de Cristo, o Espírito Santo agiu de forma sobrenatural, de forma maravilhosa. O maior milagre é o milagre da encarnação do Verbo, né? Jesus, pleno homem, filho de Maria, e pleno Deus, filho do Altíssimo, não é verdade? E aí também nós vemos que no batismo de Jesus, o Espírito Santo também atuou ali, né, em forma corpórea de uma pomba. É a né? área na Bíblia que nós vemos as três pessoas da Trindade em um só evento em lugares distintos. Exatamente. O Deus Pai, o Falou. Altíssimo, falando, o Deus Filho ali sendo batizado, e o Espírito Santo em forma de pomba, e ali demonstrando ali a sua presença. O Espírito Santo não se incorporou numa pomba. Pomba. Uma bomba, tá doido? Ele não se incorporou na pomba, mas ele se manifestou em forma de pomba. Exatamente. Né? E no ponto seguinte, na tentação, ali também no momento onde Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito, para ser tentado. Então, até nesse momento, Jesus estava ali sendo dirigido pelo Espírito Santo. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E ali ele venceu todas as tentações, pelo poder da palavra. Ele sempre dizia, Está escrito. está escrito, não é verdade? Então, Jesus, ele foi levado pelo deserto. Mesmo, irmãos, que nós estejamos no deserto, e às vezes é necessário que venhamos passar pelo deserto, e é o Espírito Santo que muitas vezes nos leva para isso. Mas uma coisa é certa, se nós estivermos em Cristo e na palavra, nós venceremos, porque nós podemos dizer da mesma forma que Jesus disse, está escrito. Né? Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Jejum, oração e Bíblia, né? Exatamente. Jejuou, orou, isso, né, sendo filho de Deus. Então, o Espírito Santo, no ministério de Jesus, essa é uma parte que a gente pode gastar um pouquinho mais de tempo, porque Jesus ele teve alguns objetivos no seu ministério, como já foi falado aqui pelo evangelista, no versículo da nossa leitura bíblica em classe, que Jesus ele veio para libertar os cativos. Nós podemos até ler aqui, Lucas capítulo 4, versículo 18, 19, que diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para, primeiro objetivo, evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. São esses 6 objetivos que Jesus demonstrou aqui em Lucas, falando do seu ministério, da sua missão aqui na terra. Ele veio para libertar os cativos, ele veio para dar vista aos cegos, ele veio para dar liberdade, né, àqueles que estão oprimidos. E por que nós podemos dizer, nós podemos enfatizar aí todos os pontos do evangelista Fábio, para mostrar o que vem a ser cada ponto desse, cada objetivo desse. Por exemplo, por que Jesus veio a evangelizar os pobres? Por que foi essa a primeira missão, o primeiro objetivo de Jesus? Que interessante, né? O profeta Isaías, profeta messiânico, quando ele fala que Jesus veio para evangelizar os pobres, e Jesus veio também evangelizar os pobres, e ficava só do lado dos pobres, primeiro que o pobre, ele aceita mais a palavra, né? Eram os mais necessitados, e eram aqueles também que tinham, não falando de condição não, tá? Assim, tanto vamos lá, alguns ricos criam em Jesus, mas você só vai ouvir falar nele em um momento. Por exemplo, José de Arimateia. Onde é que você ouviu falar de José de Arimateia? Só no momento que pediu o corpo de Jesus. Nicodemos, só no começo. Depois esses personagens somem. Exatamente. Somem. Né?
Eles não propagam a palavra, eles não recebem da mesma forma que os outros receberam, né? Que os discípulos de Jesus eles tinham medo de receberam. perder o seu posto. Algumas condições, né? Por quê? Porque estavam ouvindo um galileu que andava pelo deserto, que em vez de quando estava em Jerusalém, em vez de quando estava em Cafarnaum, em vez de quando estava andando com pessoas simples. Então, o caso aqui não é um preconceito contra a riqueza nem contra a pobreza. Não, em né? momento nenhum. O que Jesus está enfatizando é a realidade. A realidade é essa. Os ricos, eles não dão tanta atenção porque acham que não precisam de Deus. E os pobres, eles veem a necessidade e precisam de Deus. E propagaram essa palavra com mais agilidade do que se Jesus precisasse, né, que essa mensagem fosse anunciada, né, 3 anos e meio de ministério, essa mensagem precisaria de percorrer grandes partes e de uma forma mais elucidativa e mais rápida do que uma vagareza de compreensão e de acomodação dos ricos. Então, Jesus tinha pressa. Então, Jesus, ele tinha pressa no seu ministério e não dava para contar, né, com as pessoas que não dava muita importância para uma necessidade real da alma, né, que é o próprio Um Evangelho. exemplo disso nós temos, não parábola, mas a história do rico e do Lázaro. Exatamente. Né? O rico queria, depois de morto... Quando é que ele teve tempo para evangelizar? Depois de morto. Quando estava vivo, não queria nada de Jesus, mas com Deus. Mas quando estava morto, queria voltar lá na sua família para evangelizar, para falar. Né? Aí já era tarde Já demais. era tarde demais. Aí Jesus falou, já tem pobres lá que pode Já evangelizar. tem os pobres, eles têm, né, Moisés, tem a lei, tem todo mundo lá para evangelizar, para falar deles. Exatamente. E o segundo objetivo no ministério de Jesus é curar os quebrantados de coração. Quem seriam esses quebrantados de coração? Lembrando que Salmos, capítulo 34, número 34, versículo 18, diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, é importantíssimo que aquele para quem Jesus veio tenha um coração quebrantado, tenha um espírito contrito, né? É importante para a questão do quebrantamento de coração. Muitas pessoas estão na igreja hoje e não conseguem mais se quebrantar. Muitas pessoas se acostumaram com a religião. Infelizmente, viramos fariseus. Estamos por obrigações, lemos, dizimamos, fazemos tudo bonitinho, mas não conseguimos nos quebrantar o coração. Não conseguimos fazer que o nosso coração se faça como cera. Né? Quebrantar, porque o avivamento na sua vida, meu irmão, na minha vida, ele não vai vir se eu ouvir um louvor bonito. Ou para Deus me batizar com o Espírito Santo, para me quebrantar, não vai depender do ministério de louvor ser uma bênção somente. Né? É claro que através do louvor, através da palavra, o meu coração vai ser quebrantado, é através disso. Mas eu tenho que quebrantar, eu tenho que estar no lugar, eu tenho que querer. Exatamente. Eu tenho que querer isso. Eu não tenho que somente julgar, mas não, aquele ali grita demais, aquele ali pula muito. E quando você estiver assim, eu lembro do louvor batismo no ônibus, né? Lembrei agora. E quando você estiver assim, você não vai ter quebrantamento na sua vida. E consequentemente, não vai ter avivamento. Exatamente. E a palavra de Deus é aquela que esmiuça a pedra, né? Isso. A palavra de Deus é aquela que a quebranta. Então, nós temos que estar também exposto, deixar ser exposto à palavra de Deus. E vinde a mim, é o que Jesus disse em Mateus, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus está pronto, está disposto a estar aliviando o nosso cansado, né? Aliviando as nossas fadigas, né? E aqueles que têm o coração quebrantado, pode ter certeza, está mais perto de receber um avivamento de Deus. É bom saber, né, que Jesus salva o traficante, Jesus salva o ladrão, Jesus salva o assassino, Jesus salva vários tipos de pessoas, mas é bom saber que ele salva crente também, né? Salva crente também. É bom saber que ele salva crente Glória também. a Deus por isso. Irmãos, o terceiro objetivo nesse ministério de Jesus Jesus ele veio também apregoar liberdade aos cativos, a libertação dos cativos espirituais, que são aqueles que são oprimidos pelo diabo, né? Quantas pessoas
que estão oprimidos, estão sendo cativos, estão sendo prisioneiros do pecado e do diabo. Porque é o seguinte, aqui o ano aceitável, o ano aceitável do Senhor era aquele ano que os presos, os escravos eram libertos. 50 anos, né? Eles eram libertos, mas o seguinte, se não tivesse ninguém para anunciar isso, como é que ele ia saber que ele ia ser liberto? Como é que saber que chegou o ano aceitável dele? Como saber que chegou o ano do jubileu? É o ano do jubileu, o ano aceitável. Então, precisa de alguém para anunciar. Exatamente. E Jesus estava anunciando essa libertação. Isso. E o mundo aí fora tem que saber, aqueles que estão cativos nas garras de Satanás, tem que saber que 2023 é o ano aceitável do Senhor. Mas como eles vão saber? Se não é quem prega. Na ilusão do pecado, o ser humano ele pensa que é livre. Ele está preso, mas ele acha que está livre. Falsa sensação. Esse é o problema. Liberdade. Né? Enquanto não for anunciado a situação que ele se encontra, e aí que entra, né, uma palavra exortativa, uma palavra que venha confrontar com o pecador, não uma palavra que venha massagear o ego, nem um evangelho coach, né? Ele tem que ser confrontado mesmo com a situação que ele está vivendo. E só assim ele vai perceber que realmente está preso. Ele está sendo cativo do diabo, cativo pelo pecado, pelos vícios, né? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Exatamente. E o que é a escravidão? O diabo ele prende as pessoas com essa falsa liberdade, escravizando através de vários meios, né? Como vício, fornicação, adultério, prostituição, falsas religiões, heresias e outras coisas mais que prendem de tal forma que os prisioneiros do pecado se encontram presos. Isso tudo aí para dopar a pessoa, para anestesiar a pessoa. Né? Um anestésico. Anestésico, né? Dopando, para esquecer que ela é cativa. Que realmente ela é cativa, que precisa de libertação. E falando sobre a sua missão de maneira eloquente, a libertação dos cativos espirituais, Jesus dizia da seguinte forma, em João 8:31, vou ler para os irmãos aqui, os judeus, né, que criam nele, Jesus estava falando para os judeus, né? Se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eles responderam assim, nós somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. Ora, e o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? A gente tem ouvido esse versículo aí como um chavão aí político, né? Como se como conhecereis a verdade, né, e a verdade vos libertará, fosse a liberdade política, né? Ou de algum... A verdade relativa, não absoluta. Mas o que Jesus está falando é de uma liberdade contra a opressão do pecado. E essa liberdade aqui é Jesus, essa verdade é Jesus, é o conhecimento de Jesus. Eu conheço, a gente, quando evangelizar as pessoas, eu vi muitas pessoas falar, eu conheço a verdade. Eu conheço a verdade. Eu quero dizer para você, nessa manhã, às vezes você... os judeus, Jesus falou isso e os judeus rebateram ele. Nós somos livres. Tá igual aquela pessoa que fala assim, eu não sou viciado, não. Eu só fumo quando dá vontade. Fuma toda hora. Toda hora dá vontade o camarada, né? Toda hora ele está fumando, né? Às vezes, pastor Edmilson, as pessoas conhecem muito, principalmente hoje em dia na informação. Há quase um mês atrás vivemos o Natal, né? Natal, a história de Jesus, foi cantada e contada em várias igrejas evangélicas, a televisão passa filmes sobre Jesus. Mas você conhece a história de Jesus. Às vezes a história de Jesus não mudou a sua vida. Sabe por quê? A história de Jesus não muda a vida de ninguém. Sabe o que muda? O Jesus é a história. O Jesus é a história. Deixa o Jesus a história entrar na sua vida, você vai ver como vai ser diferente. Exatamente. O quarto objetivo dessa missão que Jesus veio fazer aqui na Terra, né? E o objetivo é dar vista aos cegos. Na unção de Jesus pelo Espírito Santo foi incluída a missão de dar vista aos cegos. Literalmente, não é só espiritual não, né? Espiritual também, mas exatamente. Bate meu que eu diga. Muitas foram os milagres de Jesus em relação a dar vista literal, né, aos cegos ali que estavam
precisando e clamavam: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus ia lá e fazia, operava um milagre. Mas esse dar vista aos cegos também é de uma forma da cegueira espiritual. E hoje existe muitas pessoas que estão espiritualmente, tem cegado muito espiritualmente para que não cegas. Né? O Deus desse século tem cegado a vista de muito para que não resplandeça a verdade. Só que também, evangelho sem milagres não é evangelho. Exatamente. Nós temos visto muitos milagres aqui na Marcos do Evangelho, hein? Já diz o nome, Marcos do Evangelho, porque milagres é Marcos do Evangelho mesmo, né? Não que a igreja faça milagre, Jesus faz, é uma marca de Jesus. Isso, né? Mas se você quiser ver milagres, pode aparecer na Marcos do Evangelho também. Mas vista ao cego é tanto espiritual como também física também, né? Exatamente. E hoje a incredulidade ela tem sido aquilo que tem marcado as pessoas com a cegueira. Porque a incredulidade tem afastado não só o povo que está lá fora, não só os ímpios, não tem afastado mais ainda os ímpios de Deus, mas muitos que estão na própria igreja, né, dizendo-se evangélicos, mas estão cada vez mais distantes de Deus, porque estão, aos poucos, sendo cegas pela incredulidade. E o inimigo tem cegado muito o coração de muitos. A dracma perdida dentro de casa. A Não ovelha foi perdida fora. Enxergar, né? Isso. E o filho, a parábola do pai amoroso, o filho perdido dentro de casa. Exatamente. Né? A dracma perdida dentro de casa. Então, sem crer em Deus, ou os homens tornam-se os seus próprios deuses, ou então eles elegem outros deuses para colocar no lugar, né, de Deus, Isso. do próprio Deus. Sente a falta de Deus e quer substituir Deus. Porque como eu falo, o vazio que está na minha vida é do tamanho de Deus, somente Deus pode preencher. Aí as pessoas querem, né, Vou procurar meios, né? E a gente vê aí vários exemplos disso, né? Religiões e mais religiões, igrejas e mais igrejas. E nós vemos meios e mais fórmulas, métodos para tentar ocupar o vazio que há na vida do ser humano. Muitos métodos, né, assim, modernos ou seculares, né, que não deram certo. Não vai dar certo nunca. Porque ninguém substitui o evangelho. Exatamente. Aí nós vemos aí milhões de falsos deuses que são adorados na Índia, por exemplo, inclusive adorando ratos, né? Bois e muitas outras formas de adoração ao sol, ao rio, à lua. Então, e no budismo, shintoísmo, então são centenas de religiões que aparecem na história, né? Por quê? Por causa da cegueira Interessante espiritual. Você falou agora isso, é porque você tocou em várias religiões, mas você não falou nenhuma de matrizes africanas. Você falou de hinduísmo, né, asiático, tal, do budismo, do shintoísmo, tal, né? Sabe por quê? Às vezes nós queremos demonizar, ou demonizamos somente as matrizes africanas. Uhum. E esquecemos das outras também, da idolatria. Às vezes nós saímos daqui, vamos para o norte do estado, mas vamos dar um passeio lá no norte do estado. A gente passa em Ibiraçu, vamos dar uma paradinha ali, vamos tirar uma foto no Buda, perto do Buda, né? Quer dizer, e aí? Como é que fica? É uma forma de idolatria. A Bíblia fala que atrás do ídolo tem o quê? Um demônio. Exatamente. Então, irmãos, são várias formas de cegueiras espirituais que nós temos visto aí e que precisa de que Jesus venha nos libertar, que Jesus venha trazer um avivamento de forma que venha curar muitas cegueiras espirituais. Os nossos jovens que estão aí, né, na prostituição, jovens que estão aí afundados em todos os tipos de vícios, né, porque a incredulidade entrou no coração deles. O pastor sempre tem falado sobre a ideia, né, de uma exortação, uma exaltação de formas de faculdade. Por exemplo, que as pessoas estão achando que o academicismo ele traz a solução, que traz a verdade, mas que, na verdade, é uma cegueira embutida, né, por trás disso. Então, e que muitos dos nossos jovens estão cegos por aquilo que, aparentemente, é uma coisa acadêmica, uma coisa que é cultural, mas que, na verdade, está afastando cada vez mais os nossos jovens da presença de Deus, da igreja e de tudo mais, do evangelho, né? Que o colírio da graça verta sobre os seus olhos. Exatamente. Sobre nossos olhos. Que o sangue de Jesus nos purifique, né, de todo o pecado, que possamos ver claramente, né?
e não ser cegos, né, por nós mesmos, pelo nosso ego, e que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? E o quinto objetivo que Jesus veio nessa missão é por liberdade aos oprimidos, né? Romanos 5, versículo 12, ele, em toda a história, né, como consequência do pecado, que passou a todos os homens. O homem, ele foi atingido pelo pecado. E, a cada vez mais, o homem tem se afastado de Deus. E desde que passou a existir o governo humano, os mais fortes procuram oprimir os mais fracos, né? Governos ditatoriais, geralmente materialistas, adotam filosofias comunistas, procuram aí oprimir as pessoas, privando essas pessoas das liberdades individuais. Isso é um meio de opressão. Né? É claro que, da mesma forma que existe a cegueira física, existe a cegueira espiritual. Da mesma forma que existe esse tipo de opressão governamental, política, mas também existe uma outra forma de opressão. A opressão espiritual. A opressão espiritual. Demoníaca. Opressão demoníaca, opressão do pecado, né? Que muitos que são enganados e cegos não percebem que estão debaixo de um jugo opressor do maligno. O maligno, ele está oprimido, ele está sendo aquele que tem oprimido muitas pessoas, e as pessoas muitas vezes acham, evangelista, que o que resolve isso é um psicólogo, no psicólogo. É claro, irmãos, que muitas situações podem ser resolvidas por meios de uma ciência da psicologia, né? Mas nem tudo, irmãos. Existem muitas e muitas pessoas quando é opressão, que estão enfermas porque estão oprimidas pelo demônio, pelo inimigo de nossas almas. E vão nos hospitais, fazem todo tipo de exame, mas não encontram nada, porque o problema é espiritual. Não é uma depressão, ao menos. Não é depressão, é opressão. Jesus veio para libertar os cativos, oprimidos. E o pecado oprime. A consequência do pecado oprime. O diabo oprime. A pessoa, às vezes, pode estar com rios de dinheiro. De repente, você vê a pessoa se matando. Inclusive, a maioria pode pesquisar. A maioria das pessoas que se matam são que têm dinheiro, ou que perderam de uma hora para outra. Você vê no leste europeu, países ricos, pessoas se matando. E pessoas fugindo da África para não morrer. Né? Então, né? A opressão, ela não tem a ver com condição financeira. Tem pessoas pobres oprimidas, pessoas ricas oprimidas. Né? A opressão tem a ver com pecado. O pecado é o pecado que oprime. Dando legalidade para o diabo através do pecado. Mas Jesus veio para desfazer a obra de Satanás. Exatamente. E é isso que ele diz em Mateus capítulo 11, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a mensagem que Jesus trouxe para libertar os cativos, para trazer, né, libertação àqueles que estão oprimidos. E o sexto objetivo e último é anunciar, não o último, são tantas missões, são tantos objetivos que Jesus trouxe em sua missão, que seria incontável nós falarmos sobre elas. Mas Jesus também veio para anunciar o ano aceitável do Senhor, apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus é o que Isaías disse, né? Isaías 61. Isaías 61, mas quando Jesus chega... Porque Jesus estava no momento ali da graça, no momento do ano aceitável, o segundo... O Evangelho da Graça. É o Evangelho da Graça. É claro que... Não exclui o juízo, tá? Não exclui o juízo, porque ele também anunciou, né, por meio da sua mensagem, ele anunciou o dia do juízo. O juízo viria. Mas Jesus, ele trouxe para nós o ano aceitável, o dia aceitável, e hoje é o dia aceitável, né? Este é o momento que nós estamos vivendo, onde a porta da graça está aberta, né? O Senhor está de braços abertos para nos receber. Basta nós nos aquebrantarmos, nós buscarmos um aquebrantamento, buscarmos o poder de Deus, buscarmos através da Escritura, através do Evangelho, ser marcado, né, para um avivamento das nossas almas e sermos salvos por Ele. Paulo diz aos Coríntios: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Né? A salvação para a sua vida é hoje, nesse exato momento. Eu não estou preparado. Tá sim.
Porque Jesus diz, vinde a mim todos estão cansados e oprimidos. Está cansado? Está oprimido? Então você está preparado para Jesus. Exatamente. Depende de um coração quebrantado, né? Um espírito contrito. Uma desculpinha, eu não estou preparado para ser crente, eu não estou preparado para aceitar Jesus. Está sim, se é pecador, todo pecador... A primeira coisa, se é pecador, então já está preparado para aceitar Jesus. Vamos para frente que acontece. É isso aí, irmãos. No segundo ponto, nós estamos aí, no segundo ponto, falando Jesus e a oração no seu ministério. É incrível, né, mãe? Que Jesus, ele sempre no seu ministério estava ali em oração, estava buscando a Deus, estava se quebrantando, estava nos montes, nos valados, orando a Deus, buscando por uma visão, pelo como fazer, andar no seu ministério, como, né, trabalhar no seu ministério, o que fazer. Então, ele sempre precisou renunciar em muitos aspectos de sua divindade. A gente pensa assim, mas Jesus não era Deus, por que ele precisou orar? Eu acho que a pergunta tem que ser outra. Poxa, se Jesus, sendo Deus, precisou orar, por que eu não preciso de orar, né? Então, há uma necessidade urgente na oração, porque Jesus, sendo Deus, ele teve necessidade extrema de estar em oração, em busca, em comunhão com Deus. E nós vemos aí que o famoso texto de Filipenses capítulo 2, que é a Quinoses, né, onde fala a respeito do Filho, do esvaziamento do Filho, né, quando assumiu a natureza humana, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e sendo semelhantes aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É interessante quando esse texto fala, sendo Jesus Cristo em forma de Deus, esta palavra forma aí, no grego, é morfê, que tem um significado de que não era uma forma, uma aparência externa, sendo Jesus uma aparência externa de Deus, mas Jesus, ele tinha a essência de Deus. Ele era e é a mesma substância de Deus. E sendo da mesma substância de Deus, ele não teve por usurpação de ser e ter essa mesma essência. Ele esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma, que também é da mesma espécie, uma forma de servo, de escravo, de homem. Jesus tinha a mesma humanidade, as mesmas fraquezas e limitações que nós temos. Jesus, como homem, ele tinha essas limitações. E é por isso que nós podemos explicar aí a necessidade da oração, a necessidade do Espírito Santo de Deus estar ali ungindo Jesus em todo o seu ministério. E da mesma forma que Jesus, ele orou, ele buscou a unção do Espírito Santo, nós também necessitamos de orar, de buscar a unção do Espírito sobre nossas vidas para que possamos executar o ministério, a missão que Jesus nos colocou em nossas vidas, no nosso ministério. Não é verdade, evangelista? Jesus 100% Deus, Jesus 100% homem. Ele não deixou de ser Deus. Em momento nenhum ele deixou de ser Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, né? E lá em João, capítulo 17, na oração que ele faz uma oração assim e fala, Pai, glorifica-me contigo, glorifica-me agora, com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Lá em Gênesis, quando a gente fala do Deus Criador, Elohim, né? Elohim. Termina lá o M, plural, Elohim. Quando fala Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele diz Eloi, Eloi, sem um M. Por quê? Ele está falando unicamente ao Pai. Ali era o Filho falando ao Pai, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, como homem, ele não venceu Satanás por ser Deus. Como Deus, ele venceu Satanás lá quando Satanás quis se exaltar, ser maior que todo mundo, maior que os outros, quis ser igual a ele, e de lá mesmo ele expulsou. E ele falou, lembra lá que ele fala, e vi Satanás cair do céu, né, como um raio. Ele venceu Satanás por ser um homem com a unção do Espírito Santo. Jesus, ele sentiu sede como homem. Ele teve fome, né, como homem. Ele teve as suas dificuldades como homem. Da Judeia para a Galileia, ele se locomovia como homem. Né? Ele não se trasladava. Né? Então, ele foi um homem
e que venceu tudo isso através da unção do Espírito Santo, através da oração. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele falou com o Pai, Pai, graça te dou por sempre me ouvir. Então, mas nisso é uma vida de oração. E no fundo, ele ensina, ele é o nosso exemplo. E isso é por isso. Nós temos isso que mesmo. buscar o mesmo exemplo que Jesus, e Jesus valorizava a oração, e por isso que ele ensinou como devemos orar. Isso, quando oraste, então. E como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? O nosso alvo é Jesus. Exatamente. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Nós somos cristãos porque parecemos com Jesus. Aqui, só para terminar, quando está falando sobre essa questão da unção do Espírito Santo na vida sobre Jesus, é por isso. O texto que você leu lá, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Esvaziou-se de si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí depois tem a exaltação, Então, Jesus, ele enfatizou muito, ele valorizou muito a oração. E ele mostrou que Jesus ensinou como devemos orar. E Jesus, ele falou que nós não deveríamos orar como os hipócritas lá nas esquinas das ruas, para mostrar que é mais santo do que o outro. Isso aí é uma oração que não vai chegar nem ao teto. E não adianta nem orar fora do teto, não, que não vai nem subir. Não vai subir. Então, Jesus, ele mostrou como devemos orar. Devemos orar também segundo a vontade de Deus. Nada de colocar Deus na parede, e obrigar tem gente determinar. Que quando vai orar, ele tira Deus do trono, senta no trono e pede para Deus, colocar Deus na parede. Então, sobre a descrição também, como devemos orar, vá no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto, que em secreto Ele te ouvirá. Então, Deus trouxe todo um modelo de oração, todo um jeito de como devemos orar, como devemos nos colocar diante do Pai. O modelo no Pai Nosso, quando Jesus ensinou o Pai Nosso, Ele não ensinou uma reza, Ele ensinou o modelo de oração. A primeira coisa que tem que fazer é louvar, exaltar a Deus. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, pastor, aos discípulos. Mas depois aparece um camarada que não estava perto ali, porque a lei segundo a lei não podia estar ali perto. Aparece um camarada que nem ouviu aquilo. E veio e de repente, o que ele fala? O leproso, era leproso, então estava longe. Desceu, falou, Senhor, a Bíblia fala, e prostrando adorou. Ele estava cheio de lepra, ele tinha uma necessidade, ele chegou até Jesus, e a Bíblia fala, e prostrando adorou. Ou seja, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E falou, Senhor, se quiseres, serei limpo. Lembra do quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só, que interessante, né? Que maravilhoso, né? E Jesus falou, eu sei, então eu quero, seja limpo. Glória a Deus, irmãos. Jesus, ele viveu uma vida de oração. E aí, a mesma semelhança que nós vimos aí, o Espírito Santo na vida de Jesus, desde o seu nascimento, ali no seu batismo, no momento de tentação no deserto, Jesus, em todos os momentos do seu ministério, nós percebemos Jesus orando. Jesus orou lá no batismo, e aconteceu que, em Lucas 3, 21, diz assim, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus orando, o céu se abriu. Maravilha, Jesus, com a oração de Jesus, o céu se abriu. E aí, nós vemos aquela aparição ali, de forma simbólica da Trindade, a manifestação da Trindade ali, com a oração de Jesus ali no batismo. E também, quando Jesus foi escolher os seus discípulos, Jesus também, ele orou, ele passou a noite em oração, antes de escolher os seus discípulos. E ele também orou-se, ele revelou-se humilde, ele orou grato a Deus por o Evangelho ser revelado aos humildes. Ele dizia, olha, sou grato a ti, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos. Então, em todo momento, nós vemos ali exemplos de Jesus muito a Deus, orando. E aí, sem falar, nas 3 vezes que Jesus orou ali no Getsemane, quando ele soou ali gotas de sangue em oração, e os discípulos estavam ali dormindo. Isso aí tem uma... É uma maravilha quando a gente começa a meditar nisso. Porque isso aí depois eu vou falar sobre na vida do crente, a unção tem tudo a ver com esse momento. Exatamente. Então Jesus, ele orando ali, nessa oração de Jesus, Jesus deixou ali o ensino sobre uma atitude que devemos ter quando estamos orando, como nós falamos,
E Jesus, ele não determinava nada. Tudo era segundo a vontade de Deus. Ele pediu ao Pai, ó, que se possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Jesus, irmãos, Jesus, homem, Deus, ele teve essa humildade na oração de pedir a Deus, mas que não fosse feita a vontade dele, mas que a vontade Pai, toda a vida do Pai. Se né? possível, se Se possível. possível. Exatamente. Então, e todas as 3 orações que nós vemos ali no Getsêmanis é Jesus deixando com que o Pai fizesse a vontade sobre o Filho. E é isso que aconteceu. No último momento, Jesus chegou para os seus discípulos, olha, vamos nos levantar, vamos embora que que aquele que vai me trair já se aproxima. Então, mesmo prevendo a aflição que ele passaria, o sofrimento e a morte que ele teria, da forma que ele teria, ele sempre estava certo de que a vontade do Pai deveria ser cumprida. E muitas vezes em nossas vidas, irmãos, a gente sabe que vai passar por dificuldades e está passando por momentos difíceis. E existem meios de burlar, de cortar caminho, né, que não sejam tão doloridos do que da forma certa como devemos agir. E muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, mas que nós possamos aprender nessa manhã que tem de ser do jeito de Deus, da forma que Jesus nos ensinou, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Isso aí. E oração? Desejo ou necessidade? Isso aí é... Glória a Deus. E vamos aí para o terceiro ponto, a necessidade de um ministério na unção do Espírito Santo. A gente já falou várias vezes nesse momento que a gente estava nessa introdução, nesses primeiros e segundo tópicos, mas é bom a gente frisar um pouco sobre isso, né? Sobre o ministério de Jesus, o ministério da unção do Espírito Santo. Aí o comentarista está falando aqui sobre a reforma, né? A reforma do século XVI, a reforma protestante, quando Martinho Lutero e muitos outros, como Calvino, Zwinglio e outros reformadores que trouxeram aí a descrição sola fide, né? Sola gratia, sola Cristo, sola Escritura, sola Deo a glória, mas esqueceram de que é um dos mais importantes, sola Spiritus, porque nós precisamos da unção do Espírito Santo. Da mesma forma que Jesus ele foi ungido por Deus, foi ungido pelo Espírito Santo, nós também necessitamos muito da unção do Espírito Santo. Então, todos os avivamentos que estiveram, como visto nos capítulos 2 e 3, sobre o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo Testamento, que teve através de Jesus Cristo, foi indispensável a unção do Espírito Santo sobre a vida do crente, sobre a vida dos servos de Deus, não é verdade? Olha só, vamos lá voltar no Getsemane com Jesus. Jesus estava orando no Getsemane, e ali ele orava, a sua aflição foi tanta que chegava a suar sangue. E Getsemane é um lugar que significa, o nome Getsemane, a palavra Getsemane, prensa de azeite. Uhum. Era um jardim que tinha no Monte das Oliveiras, que ali era preparado o azeite para a unção, né, dos sacerdotes, dos reis, então o azeite ali. E me lembra agora que João diz, mas vós tem a unção que procede do santo. Vós tem a unção que procede do santo. Ali no Getsemane, naquele momento, Jesus, como a oliveira, estava preparando, sendo prensado, oprimido, estava sendo prensado a oliveira. E estava preparando essa unção com suor, lágrimas e sangue. A oliveira tem que ser prensada, né, para sair o seu suco, para fazer o azeite. Então, meu amigo, então, minha amiga, então, meu irmão, se tem uma unção sobre a sua vida, se tem uma graça sobre a sua vida, se você tem a pessoa do Espírito Santo te consolando, te confortando, é porque alguém um dia sofreu por isso. Esse é Jesus. Não que ali ele estava fazendo o Espírito Santo, não. O Espírito Santo é Deus e sempre existiu. Mas naquele momento, ele estava preparando, porque ele falou, eu vou ao Pai e enviarei o Consolador. É Ele que nos envia o Espírito Santo. E não há avivamento sem a presença do Espírito Santo, pastor Edmilson. Exatamente. A igreja pode ter mecanismos para fazer as coisas funcionarem, mas o mecanismo não funciona sem óleo.
Temos que ter a unção do Espírito Santo em todo o ministério, Não em todo o adianta, trabalho. não existe engrenagem, Senhor, ou seja, então não adianta fazer tal coisa, não adianta fazer aquilo, não adianta fazer um evento diferente, adianta sim. Né? Glória a Deus. Não é o louvor, tal, sim, é um louvor ungido, a graça, né? O louvor de Davi, que, né, quando orava lá, Saul ficava perturbado, né? Uma pregação cheia, uma pregação sem graça não tem graça nenhuma. É uma pregação com a graça do Espírito Santo, né? Um evangelho que transforma, que você vê modificação e que aviva, e que faz diferença. Exatamente. Isso aí, existe exemplos e mais exemplos de Jesus mostrando essa verdade, essa realidade. É impossível uma igreja ser igreja da forma como foi ensinado, sem a unção do Espírito Santo. As pessoas hoje, muitas, estão mudando o lugar que frequentam. Tipo assim, frequentava uma balada, vou frequentar a igreja. Eu frequentava não sei o quê, vou frequentar aquilo. Mas não está mudando de vida. Mas não há transformação na sua vida, não há transformação. É só mudança de modos viventes. Mudança na maneira de viver, não mudança de vida. E o Evangelho, a graça do Espírito Santo é mudança de vida. É o fruto do Espírito. Esse Espírito Santo, pastor, ele dá o fruto na nossa vida. Exatamente. Né? Ele não está lá, o Espírito Santo, meu irmão. Ele não fica na sua vida paradinho lá, só para você sentir ele na hora do culto, não. É isso, às vezes, que quebra a gente, é isso. É achar que eu só posso sentir o Espírito Santo na hora do culto, não. Existem dons espirituais e existe fruto do Espírito também. Glória a Deus. Irmãos, nós já estamos nos finalmente, né? Estamos terminando. Já falamos sobre o terceiro tópico. E vamos às perguntas, né, dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos. Pais amados, aqui é o irmão Joelson. A minha pergunta é o seguinte: se Jesus era Deus, por que ele precisava da atuação do Espírito Santo de Deus na vida dele? Tem a pergunta aqui, ó, foi feita aqui. Interessante essa pergunta, né? Até falando um pouquinho, mas vamos falar um pouco mais. Jesus sendo Deus, por que era necessário a sua dependência do Espírito Santo? Ele não dependia como Deus, ele dependia como homem. Se Jesus fosse fazer tudo porque era Deus aqui na Terra, não precisava dele vir como homem. Exatamente. Ele simplesmente, uma teofania, se descia, né, como um raio, não sei como, né, se manifestava já como Deus. Né? Mas por quê? Para ele morrer, ele precisava ser homem. E a Bíblia fala que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele foi tentado. Em toda forma de tentação, Jesus foi tentado, porém sem pecado. Então, Jesus sendo Deus, ele não foi, olha só, ele foi ungido como Messias. Ele foi ungido, e para ser ungido, ele precisava ser homem, porque Deus não é ungido, Deus é quem unge. Exatamente. Deus é quem unge. É isso aí. Que Deus possa abençoar nosso irmão que fez essa pergunta. Nós temos uma segunda pergunta. Irmão, fique à vontade, pode nos perguntar. Por que a prioridade de Jesus era evangelizar os pobres? Ele nos perguntou por que Jesus teve como seu primeiro objetivo o evangelho. A gente já falou sobre isso, do evangelizar os pobres, né? E a gente definiu aqui que é mais uma questão. Jesus só tinha 3 anos e meio, né, no seu ministério. Então, é mais uma questão de urgência, né, de uma estratégia para levar o evangelho com mais urgência a todo mundo, né? E a gente vê a importância disso. Em Mateus capítulo 19, Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, Jesus ele conhecia esta realidade, né, que os pobres eles tinham mais essa dependência de Deus, essa abertura ao evangelho, e que trouxe esta dinâmica mais rápida, né, no evangelismo. Vamos para a terceira pergunta. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Hermes, sou diácono aqui da Igreja Assembleia de Deus, Marcos Evangelho, e a pergunta que eu faço é o seguinte: o que devemos fazer para termos o ministério na unção do Espírito Santo? Pois é, evangelista, essa é a pergunta. O que devemos fazer, então, para termos uma vida consagrada, uma vida cheia da unção do Espírito Santo? Job. Jejum, oração e Bíblia. Glória a Deus. E Já está quebrantamento. respondido. Quebrantamento. Exatamente. Mas aquela oração de quebrantamento, não é a oração do fariseu, não. Senhor, eu não sou igual o pastor Edmilson, né, que peca todo dia. Eu estou aqui, eu oro, eu faço isso, faço aquilo. Quer dizer, aí vem o pastor Edmilson e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Tudo que ele falou lá é verdade de mim, Senhor. Mas eu sou
quebrantado, Senhor, eu preciso de Ti. Aí Jesus fala, quem desceu justificado? O Fábio, que fez aquela oração de oratória bonita, eloquente, né? Eloquente, que não tem nenhum erro do português, né? Ou o pastor Edmilson que... Né? Tem gente calejando o joelho à toa. Tem crente que faz oração de macumbeiro. Sabe a oração de macumbeiro? Deus vai te matar. Deus vai te matar. Mexe comigo não, hein? Mexe comigo não, mexe com Deus. Aí é assim. Só Deus na causa. Irmãos, glórias a Deus. Estamos aí finalizando essa lição. Que os irmãos possam, que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração. Que Deus possa produzir um avivamento que a nossa igreja tem buscado. Que os irmãos que têm se dedicado, têm se quebrantado diante de Deus, buscando através das Escrituras, né? Através do exercício. Eu acho que essa última pergunta que o nosso irmão fez, sobre a questão de como podemos ter uma vida cheia do Espírito Santo, praticar, né? Exercitar também. Buscar, então, o exercício da piedade, né? Piedade, através de oração, como o Job, né? Mas que Deus possa profundamente falar no seu coração dessa manhã, a buscar o avivamento, irmãos. Que a nossa igreja possa buscar esse avivamento de forma mais efetiva, né? Buscando a Deus, porque o avivamento não é só para a igreja. O avivamento é para despertamento dos pecadores. Inclusive, você falou agora, o Espírito Santo produz fruto. Produz frutos. O fruto não é para saciar os olhos das pessoas, é para saciar a fome do seu próximo. Exatamente. E como vemos aqui, quantas pessoas estão cegas espiritualmente, quantas pessoas estão oprimidas pelo diabo, nós temos que nos sensibilizar disso, nós temos que buscar essas vidas, nós temos que clamar por essas almas, né? E como que podemos fazer? É buscar o avivamento que só de Deus, que só pode... É aquela história, né? Essa situação, só Deus. E é só Deus mesmo que pode resolver isso. Só Deus mesmo pode trazer esse avivamento. Mas cabe a nós nos aquebrantarmos diante de Deus em oração, em jejum, em busca, em clamor, para que Deus possa derramar a sua glória e o seu poder sobre nós. Irmãos, concluindo, mas antes da conclusão, nós temos aí a oferta, né, pastor? Vamos lá. A oferta. Nesse momento, nós estaremos aí, a Amanda vai estar soltando um louvor aí para a gente, e nós vamos estar ofertando ao Senhor, ofertando na casa de Deus. Nós temos aí o QR Code, nós temos a conta da igreja, que os irmãos podem estar aí ofertando, e que Deus possa abençoar a sua vida, os irmãos possam ofertar aí de forma maravilhosa, né? Ajuda aí, Fabinho, que eu sou ruim para falar sobre oferta. Vamos então ao seguinte, olha só, nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Marcos do Evangelho, aqui na Antiga do Couro, né? Atrás aqui da Câmara Municipal de Cariacica. Você é o nosso convidado para essa noite. Mas é o seguinte, tem aí o QR Code, o Pix, o PicPay, oferte com a obra de Deus, né? A obra de Deus, ela precisa das suas ofertas, das nossas ofertas. Nós precisamos comprar essa região aqui, né? Para a glória de Deus, tá? Não é vaidade, é para a glória de Deus, né? Deus colocou no coração do nosso pastor esse projeto. É um projeto sem vaidade nenhuma, irmãos, sem vaidade nenhuma. É para que os nossos filhos, nossas filhas estejam aqui, né, constantemente aprendendo a palavra de Deus, e também, né, os adultos também, uma comunhão, né? Então eu não sei de onde você está me ouvindo agora, onde você está agora, mas procure conhecer mais a Marcos do Evangelho no Instagram, no Facebook, no YouTube, né, os cultos, né, além da nossa escola dominical, e no nosso site, marcosevangelho.com.br, você vai ver que eu estou falando é verdade, tá? É algo tremendo que Deus tem para esse lugar, e faça parte dessa história. 1000 valentes. Isso mesmo. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto,
E aí vamos então para a nossa conclusão. Quero ler com os irmãos aqui. O evangelista Fábio vai estar comentando e estaremos orando para terminar. Nesta lição nós vimos que o Senhor Jesus, ele teve um ministério avivado. Por quê? Porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Por que conosco seria diferente? Calma aí. Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a sua vocação em nossas vidas. Agora fica à vontade, reverendo. Se Jesus precisou de tudo isso, porque eu vou abrir mão. Ele já orou por mim, não, ele morreu por você. Ele intercedeu por você também. Mas o mesmo que intercedeu por você, intercedeu por mim, falou para nós orarmos. Aí, o que acontece? Aí continua, a Bíblia vai falando, os apóstolos vão falando, Tiago vai falando, Pedro vai falando, seja sóbrio e prudente, porque o diabo, vosso adversário, fica ao redor procurando quem possa tragar. Então, Paulo fala sobre revestimento da oração, sobre em Efésios, sobre orar em todo tempo, em toda súplica. Né? Então, a oração é um desejo ou uma necessidade? É uma necessidade, mas também é um desejo. Eu tenho que desejar Deus, para que supra também as minhas necessidades. Você tem que desejar Deus. A oração, meu irmão, é você falando com Deus. Você fala com Deus. É orando. Não existe outra maneira. A oração, né, é o veículo que nos leva a Deus. Mas não é a fé, não. A fé é o combustível. Porque você tem que orar com fé. Se orar sem fé, a oração não vai passar do teto. Né? Então, que Deus em Cristo possa abençoar-nos e que tenhamos a vida, pastor Edmilson, cristã. Um exemplo. Jesus, ele teve a terra, serviu de exemplo para mim e para você, e hoje nós somos testemunhas, não de Jeová, testemunhas de Jesus. Ele falou, eu vos envio, vocês farão obras maiores que a minha. Né? Ele deu todo esse poder para a igreja, o poder para curar enfermo, o poder para pregar o evangelho, o poder para ressuscitar mortos. Mas a gente abre mão desse poder. Mas o poder de julgar ele não deu, não, mas a gente gosta dele. Né? Falando em oração, o evangelista Fábio pode orar a Deus para nós terminarmos. Se a gente orasse o tanto que a gente falasse de oração, né? É mais 1 hora de aula. É isso aí. Senhor Deus, nós queremos te louvar, Senhor, por essa manhã, Deus. Ó Senhor, abençoe cada lar representado nesta manhã, Deus. Cada lar, Deus querido, que essa palavra tenha chegado, Senhor. Ó Senhor, e prepara nossos corações também para esta noite. Aqui nas marcas do Evangelho, Senhor, o Senhor possa nos abençoar, Deus querido. Conduza cada um, Senhor Deus querido, a essa igreja nessa noite, meu Pai, para que possa ouvir a Tua palavra, para que possamos ter um encontro contigo, meu Pai. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, oramos grato, crendo, meu Pai querido, crendo na resposta divina. Gratos te damos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo mais que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus, amém. E hoje tem culto, hein? Perde não, 18 horas, a Marcos do Evangelho. Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor a todos.